Olá, hoje vamos mergulhar em Juízes capítulo 11. A figura central é Jefté, o gileadita. E logo de cara tem um paradoxo, né? Um guerreiro descrito como poderoso, mas marginalizado. Exatamente. Filho de uma prostituta, expulso pelos próprios meios-irmãos. Uma origem bem complicada. Pois é. E ele foge, vai para a terra de Tobi. Lá ele junta um grupo, né? Uns homens, talvez párias como ele. Surge um líder das margens, assim. E isso acontece num momento de crise total. Os amonitas vindo para cima de Israel. Aí a ironia, né? Os anciões de Gileade, aqueles que o expulsaram, vão bater na porta dele. Que situação! O desespero faz eles procurarem justamente quem eles rejeitaram. Uma inversão de poder total. Completamente. Movida pela necessidade urgente. Ok, vamos tentar entender essa negociação, porque ela é tensa. Jefté não facilita, né? Ele pergunta na lata: Ué, vocês não me odiavam? Não me expulsaram? Por que vem agora no aperto? Ele sabe o valor que tem naquele momento. É um misto, talvez, de mágoa e, claro, estratégia. Faz sentido. Ele usa o passado para garantir o futuro. Exato, não é só vou lutar por vocês. Ele exige. Se Deus me der a vitória, eu serei o cabeça de vocês. A liderança total. E os anciãos? Sem muita opção, né? Eles concordam, fazem um juramento. O Senhor é nossa testemunha, mas dá para sentir a desconfiança ali dos dois lados. É uma barganha pelo poder, pura e simples. Certo. Liderança garantida, mas ele ainda tenta diplomacia primeiro. Envia mensageiros para o rei Amonita, tipo, por que essa agressão? E a resposta do rei é aquela acusação antiga, que Israel roubou terras deles lá na época da saída do Egito. A velha disputa de terras. Só que a resposta do Jefté, olha, é fascinante. Não é só um não roubamos. Ele dá uma aula de história e teologia. Como assim? Ele detalha tudo. Diz que Israel desviou de Edom, de Moabe, que só lutou contra Sion, rei dos amorreus, porque eles atacaram primeiro, e que aquela terra foi dada por Deus. Um argumento bem construído. Muito. Ele até provoca, mencionando Camus, o deus amonita, e pergunta por que o rei deles, na época, Balaque, não tentou recuperar a terra. E ainda joga na cara. Vocês ficaram quietos por 300 anos. É lógico, é histórico, é teológico, mostra um Jefté muito mais complexo do que só um guerreiro. Mas não adianta. A diplomacia falha. Não adianta. A guerra é o caminho. E é aqui que a coisa fica realmente pesada. Antes da batalha, o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E nesse momento, ele faz um voto. Um voto terrível. Terrível e precipitado. Ele promete ao Senhor que, se vencer, vai oferecer em holocausto o que quer que saísse da porta de minha casa quando ele voltasse. Espera aí. O Espírito de Deus o capacita para a guerra e ele faz um voto desses, o que quer que saísse. Que coisa mais aberta, perigosa. É complexo, né? O espírito dá força para a batalha, mas o voto parece vir mais daquele desespero humano, sabe? De querer garantir a vitória de qualquer jeito. E o holocausto era sério, sacrifício total. A imprecisão da promessa, o que quer que saísse, mostra essa impulsividade no calor do momento. E votos feitos a Deus naquela cultura eram para ser cumpridos. Irrevogável. Exatamente. O que torna tudo ainda mais trágico. Porque ele vence. A vitória sobre os amonitas é completa. Ele volta para casa em Mispá, triunfante. E quem sai para recebê-lo com dança com tamborim? A filha, a sua única filha. É o auge da tragédia. Imagina a cena. A reação dele é de desespero total, né? Rasga as roupas. Ah, minha filha, você me arrasou. Eu fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. Compreensível, ele percebe imediatamente a consequência terrível da própria promessa. E a filha? A resposta dela é impressionante. Ela demonstra uma submissão ao voto do pai, reconhece a seriedade da promessa a Deus, faça comigo conforme você prometeu. Mas ela não é só passiva. Como assim? Ela pede um tempo, 2 meses, não para fugir, mas para ir para as montanhas com as amigas e chorar a virgindade dela. Chorar por morrer sem deixar descendentes, o que era muito importante naquela sociedade.
Então, ela reivindica um espaço para lidar com a própria perda, com o futuro que não vai ter, mesmo aceitando o destino. Exatamente. Uma força e uma agência admiráveis dentro de uma situação terrível. Passados os 2 meses, o texto é direto. Jefté cumpriu o voto. E daí nasce aquele costume em Israel, né? 4 dias por ano para rememorar a filha de Jefté. Um memorial triste para essa história. Então, resumindo tudo isso, é uma montanha-russa. A ascensão do rejeitado, o jogo de poder, a argumentação inteligente e aí, a tragédia causada por um voto impensado. Sem dúvida. Jefté é um exemplo claro das complexidades da liderança, especialmente em tempos de crise. Fé, desespero, ambição, coragem. Tudo misturado. E as consequências, né? Irreversíveis. Mostra o peso do poder e o perigo das palavras ditas sob pressão. Fica a reflexão, então. Até onde vai a obediência? Seja a um voto, a uma ordem, a uma interpretação do divino. Histórias como essa nos forçam a pensar sobre os limites do sacrifício, da ética, das nossas próprias convicções.